alguns agentes da minha equipe também para assistirem essa aula, mas é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Agradeço o convite do Thiago, do Roger, que iniciaram a chamada desse encontro. E fico muito feliz de aí poder conhecer um pouco de cada um de vocês, né? Essa plataforma é tão grande e eu acho que o poder dela é tão magnífico da gente conhecer pessoas fantásticas que moram em cada canto, né, cara? Quando que você pensou na sua vida que você ia conversar com pessoas dos extremos, né? Norte, oeste, leste, sul. E não, e mais, outros países também, né? Então essa plataforma realmente fantástica, né? Eu acredito que a gente vai passar um bom tempo aqui discutindo e trazendo vários conhecimentos para você e a ideia e o objetivo final é que isso, de certa maneira, mexa um pouco com você, ou mexa talvez de uma maneira muito forte, muito poderosa, mas isso só depende única e exclusivamente de você. Beleza? Então, obrigado, Thiago, obrigado, Roger, que começaram o movimento. Vocês querem falar alguma coisa? Porque depois eu acho que eu não consigo parar de falar. Só tem uma coisa para te falar, Lucas. Oi. Dá teu show. Na verdade, o que eu trago para vocês é boa parte da minha jornada aí na WSP com o que eu vi que a vida de trabalho na WSP requisitou que eu tivesse que estudar novas coisas, descobrir novos caminhos e entender um pouco mais sobre como tudo isso funciona. Ô, Thiago, tu consegue me passar o host? Aí eu coloco aqui para todo mundo poder me enxergar. Ou me dá um spotlight. Já foi. Aí. Estão me vendo agora? Show! Então, boa noite a todo mundo. Olha, a gente só tem mais 8 vagas aqui dentro, né? Primeiramente, é um prazer muito grande estar falando com vocês aqui nessa sexta-feira, 7h40 da noite. Isso quer dizer muito sobre você. Quer dizer muito que você não é o cara que bateu um hashtag sextou e agora tá indo pro bar com os amigos tomar um gole forte ou fazer outra coisa que não seja aprender e evoluir um pouco mais. Então isso é muito fantástico. Você já viu aí que na WSP a gente acaba sendo exigido de muitas coisas. E essas coisas elas extrapolam, na verdade, o que você pode achar que é só preciso de técnica para dar certo aqui. Eu só preciso disso para dar certo. E na verdade, ao momento que você vai vivenciando todos os desafios que a WSP te impõe, na verdade, que a vida te impõe, principalmente nos momentos que a gente está vivendo hoje em dia, com pandemia, com restrição, né? Hoje o Paraná, quem é do Paraná, deu lockdown, né? A partir da meia-noite de hoje, a gente entra em lockdown. Então, assim, é viver sobre muito estresse, muitos desafios, e isso requer da gente muito de inteligência emocional, né? Então, a minha ideia aqui hoje com vocês é poder compartilhar um pouco sobre como foi essa jornada, né, da WSP, que ainda está rolando, mas como todos sabem, aí provavelmente nos próximos dias eu já vou estar me tornando o próximo franqueado, que é o desejo de muita gente aqui, que é o caminho que o Flávio um dia falou, que é o Lucas lá de alguns meses atrás, blusão, que imaginava que isso daqui, será que esse negócio de virar franqueado é possível mesmo? Será que vai ser uma pessoa engravatada, né, de vestido longo, que vai poder comandar equipes gigantes? Aí quando eu me deparo é o Lucão lá, de regata, boné virado para trás e chinelo fazendo matrícula e dizendo: alô, boa noite, quem fala aqui é o Lucas Virmonde, executivo do Grupo Wiser de Educação. A minha equipe que tá aí racha o bico, né, e acabou ficando assim, porque na verdade não é o que a gente veste, gente, é quem a gente é e o que a gente transparece, né, a gente é aquilo, a nossa essência mais pura. Então, eu queria começar falando um pouquinho para vocês sobre o primeiro ponto dessa reunião. O primeiro ponto dessa reunião é chamar vocês para uma atenção plena. Uma atenção plena é falar para vocês que nesse momento, se for possível, e se realmente você quer absorver o máximo de conhecimento nesse tempo que a gente vai permanecer junto, desligue notificação. Saia de outros sites, saia de WhatsApp, cara, dá um mute no celular. Não é hora de matricular, a não ser que você tenha já uma bem agendada, né? Mas por quê? Porque quando a gente consegue destinar atenção plena, você começa a colocar em prova realmente a sua própria capacidade de focar em uma ação, focar em um conteúdo. E muitas vezes a gente acaba passando boa parte do nosso tempo num negócio chamado de piloto automático.
Eu gosto muito de estudar sobre neurociência, sobre psicologia comportamental, porque eu vi mais do que começar na WSP um pouco antes da minha jornada, quando eu comecei a trabalhar com crianças, trabalhar com pessoas e principalmente envolvido com educação, eu sempre quis entender um pouco mais como que é o processo que as pessoas absorvem o conhecimento, como que elas reagem a determinados estímulos, e isso sempre me moveu, eu acho isso assim bastante fantástico. Quando eu me deparei com os primeiros desafios aqui na WSP, desde o momento que eu entrei, que era para aprender com o Flávio vendas, e depois o negócio foi evoluindo, rolou aquele encantamento, né? Tive a oportunidade de conversar com o Flávio, o cara que eu era fã já, 8 anos, mandava inúmeras mensagens pro Flávio no Instagram, e, cara, até hoje ele nunca respondeu, né? Mas hoje eu tenho contato, né, do Flávio, a gente conversa toda semana. Então, assim, um negócio surpreendente, né? Um agente da minha equipe tirou até um print de uma publicação que eu tinha feito num story, num post, na verdade, do Flávio, falando assim, Flávio, um dia eu vou falar com você, um dia a gente vai se conhecer. Isso foi no ano anterior à WSP. E olha que maluquice, né? Num ano que tenderia a ser um dos piores anos, e que foi de fato para muita gente, foi um dos anos mais absurdamente incríveis que já aconteceram na minha vida, possivelmente na sua também. Então, conhecer a WSP, eu vi no ano que passou a minha empresa, que era um filho, 8 anos que eu criei a minha escola, eu vi desabar na frente dos meus olhos, né? Por causa de uma pandemia, uma coisa que saiu, não tenho controle sobre isso, né? E ao mesmo tempo um projeto incrível que se apareceu assim de uma forma arquitetada, né? Então, caraca, isso foi fantástico. E às vezes a vida vai colocar desafios pra gente de uma forma bastante constante. Agora, a forma que você interpreta esses desafios e como você reage a eles, se é você falando, não, isso aqui é demais pra mim e vai ficar na sua zona de conforto, ou de fato você vai olhar para esse desafio e falar, cara, esse desafio surgiu para mim para que eu possa vencer, para que eu possa aprender. E dessa maneira, com esses vários desafios que são colocados ao longo da nossa jornada, nossa vida é uma montanha-russa, não é? A gente tem essa possibilidade e cabe só a nós, não é a ninguém mais. É só a nós decidirmos se a gente vai fazer. Isso por quem? Por nós mesmos. No momento que você acha que outra pessoa é responsável a fazer uma coisa para você, está muito enganado. Essa é a essência da tua responsabilidade, da sua vida, sobre as coisas que você de fato quer. E eu vejo que isso é uma das principais coisas que se tornam o núcleo desse projeto, chamado Wiser Sales Platform. Ao longo da minha jornada ali no início da WSP, eu tive que encarar vendas, entender sobre processos de telefone, de ligar e tal. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, como eu acho que muita gente aqui também nunca tinha feito. E foi algo assim bastante surpreendente, né? Porque na minha cabeça eu ia pegar a técnica do Flávio, implementava na minha escola e conseguiria mais alunos. Mas eu não me dei conta que minha escola não iria mais existir. E aí quando eu vi que as coisas realmente estavam desabando e eu só tinha uma forma de escolher, que era acolher de braços abertos essa oportunidade, eu mergulhei de cabeça. E eu mergulhei de cabeça a ponto de eliminar todas as distrações que me afastavam do meu objetivo, que era crescer na WSP. E aí, ao longo dessa jornada, foram 2 semanas do Blue, depois virei Gold, depois 2 semanas do Gold, fui o primeiro Black, fui o primeiro a bater 100 matrículas, mas esses títulos não valem nada. O que vale, na verdade, era o propósito que me movia. Era o que realmente era o objetivo que eu determinei e nada e nem ninguém me impediria de chegar aonde eu queria chegar. E veja, ao longo desse trajeto eu te digo que vender é apenas um fragmento de um grande desafio que o Flávio nos colocou. Vender é a ferramenta, o inglês é a ferramenta, mas o que você aprende aqui dentro, tem universidades no planeta que não vão te ensinar. A experiência no campo de batalha, de você lutar de uma forma constante e aprender com isso, fracassando, errando, faz parte, cara, isso daí é fantástico. Isso vai te trazer assim um grau de evolução muito grande. Só que isso depende da tua visão, porque se você recebe um não e sucumbe, cai e não se levanta mais, você não conseguiu ter nenhuma experiência.
Não estou dizendo que o projeto, para você ter sucesso, você só precisa vencer. Não. A gente leva pedrada constantemente. E eu acho que a palavra que encaixa para tudo isso é resiliência, é a nossa capacidade de absorver todas as dificuldades e a gente se manter inteiro e aprender com elas. Então, ao longo disso daí, quando eu comecei a ter uma gestão de equipe, que o negócio ficou bastante interessante, diferente e um tanto quanto complicado. Eu estava acostumado a ter uma equipe de 8 pessoas que trabalhavam comigo. E eu lembro muito bem quando eu me reuni num churrasco com 2 amigos e falei, galera, o que vocês acham de vender inglês? E eu lembro que esses meus amigos, pô, cara, vamos lá. E aí surgiu a Optimus Wiser Team. Optimus é o nome da minha escola, né? Da minha empresa. E eu quis usar o nome dela e manter no meu time aqui para não esquecer o que me levou até aqui. Depois eu vou contar um episódio que eu tive com o Flávio fala muito sobre isso. Sobre o que a gente viveu no passado e o que a gente está tendo agora no futuro, agora no presente, e como isso impacta no nosso futuro. E eu lembro de uma equipe de 2 pessoas que depois de alguns meses atingiu aí 800 pessoas. Hoje é o número atual de membros da nossa equipe. E isso cresceu de uma maneira muito rápida. E eu tive a oportunidade então de conhecer pessoas fantásticas, com histórias diferentes, com as mais distintos problemas e dificuldades em suas vidas. Das mais diferentes classes sociais e entendimentos e estudos, graus de ensino. E todas têm um detalhe, todas têm uma habilidade, todas têm a sua personalidade. São únicas. E eu não vejo uma equipe de 800 pessoas, uma equipe de 800, o número 800. Eu vejo uma equipe repleta de pessoas fantásticas e que estão aqui no projeto porque querem algo a mais, alguma coisa te trouxe aqui. E nesse processo eu falei, caramba, cara, cuidar de uma equipe de 8 pessoas é uma coisa. Cuidar de uma equipe de 100, 150, 200, 300, 500, 600, e aí você descobre que cada palavra que você fala impacta as pessoas. Cada ação que você faz impacta as pessoas. Cada atitude tua impacta as pessoas. E te impacta também. E você também tem que absorver tudo. Então, o desafio de liderar é gigantesco. Mas o que ele proporciona em aprendizado, assim, não tem como comprar isso, cara. Não é em livro que você vai ter essa experiência, tá? E aí, mediante tudo isso, eu falei, cara, eu preciso, né? Foi uma prova, a WCP me colocando a prova e falando assim, Lucas, ou tu aprende a desenvolver novas habilidades, a você melhorar habilidades já existentes, ou tu vai morrer na praia. E essa foi uma das colocações que eu tive. Veja, a gente às vezes, eu vou abrir um parênteses aqui, às vezes a gente fica com a nossa mente socada de várias pequenas decisões. Ah, se eu faço aquilo, se eu faço isso, se eu decido por isso, por aquilo, né? E aí muitas das nossas múltiplas decisões que a gente tem que tomar todo dia, às vezes elas são inúteis. E elas acabam nos sobrecarregando e a gente gasta uma energia muito grande para pequenas decisões que nada vão mudar. Mas se você parar para pensar, as decisões mais fáceis que a gente precisa tomar na nossa vida são as situações mais difíceis. Ou seja, ou eu aprendo a melhorar e desenvolver as habilidades que eu preciso para fazer a gestão de tudo isso, ou eu me fodo. Simples assim. E eu te digo que essa foi a decisão mais fácil de tomar, apesar de ser a situação mais difícil. E constantemente essas dificuldades, né, elas surgem e a gente realmente é cobrado disso. E aí eu comecei a estudar gestão de pessoas, neurociência, eu comecei a entender o que eu posso trazer em metodologia de ensino e tal. Vocês viram que eu tenho um perfil na WSP muito de comunicador, muito de trazer coisas didáticas, né? Eu enxergo esse formato do Flávio como um grande esquema lógico de várias coisas. Mas isso não quer dizer, isso serve para mim. E como eu transmito isso para as pessoas. Mas o que me move fazer isso desse jeito é porque a minha verdadeira paixão está em fazer isso. Esse é o meu propósito. Eu acredito que o meu propósito é através do conhecimento e o que eu absorver mais é transmitir para as pessoas. Existem 2 leis muito interessantes, que é a lei da escassez e a lei da abundância.
A lei da escassez diz o seguinte: quando você absorver determinado conhecimento, mantenha para si mesmo. E você vai ter todo esse conhecimento só para você. Quem pensa dessa maneira, e tem muita gente que pensa dessa maneira, morre na praia. Porque o que você vai fazer com o conhecimento só para ti? Agora, a lei da abundância, de uma forma contrária, diz o seguinte: quanto mais você souber, mais você compartilha. Quanto mais você compartilha, mais todos têm proveito e evoluem e fazem você evoluir. Então, dessa maneira, eu acho fantástico porque isso me move. Eu vejo que o grande papel de um líder aqui é querer que você dê certo. Mas nós que estamos com equipes liderando, né? Vocês logo vão estar com as suas próprias equipes liderando e vão encontrar esses desafios que eu estou comentando. Vocês vão entender que você não pode querer mais do que um agente seu. Você não pode querer mais do que ele. Ele tem que querer por conta própria. Talvez o nosso papel aqui dentro é instigar você a encontrar o teu propósito. E o que te move a dar certo aqui. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui nessa mentoria que eu estou fazendo com vocês é sobre essa experiência que eu tive no passado, ao longo dessa jornada aí de, vai fechar agora 9 meses, né? Do que eu aprendi? O que me levou a me tornar um challenger e praticamente agora um franqueado? O que me levou a vencer essas dificuldades? Né? Existe uma receita mágica? Existe uma fórmula especial que faça isso acontecer? Eu te digo que não. Tá? Mas existem elementos, existem determinados critérios que te fazem ir mais longe. E eu quero trazer eles aqui à tona para falar com vocês. O primeiro desafio que eu encontrei na WSP foi a técnica. Técnica. Eu vejo a técnica como um dos pilares estruturantes dessa grande edificação, né? A técnica é o que o Flávio já nos ensinou, mas é algo que muita gente só vê de uma forma mecânica, de um processo de pura repetição, de se tornar simplesmente um robô, de repetir script, de não pensar sobre o que você fala. O que você tem que entender sobre a técnica é que a técnica ela foi abordada de uma maneira geral, mas a sua grande missão é interpretar cada etapa. E eu te digo, cada um de vocês aqui tem o potencial de fazer algo único, algo genuíno, não algo copiado. Entende? No começo, claro, eu peguei fragmentos de... Qual que é aquela bem famosa do Eduardo, não sei o quê, peguei tal. Mas aí logo eu já me dei conta que, tipo, eu preciso ser eu mesmo. Quando você entende exatamente a essência de cada uma das etapas e o que você entende que você repercute para o seu cliente, para a pessoa que está do outro lado, e o teu entendimento sobre cada um daqueles momentos, a tua ligação se torna única. E ela tem que ser única. Por quê? Porque a pessoa que você está conversando do outro lado é um ser humano único, com determinada personalidade, em determinada situação, que vive isso, vive aquilo, não é mesmo? Então, quando você entra num entendimento que eu preciso estudar mais, você entra aí, começa a caminhar nessa jornada que eu vou comentar agora pra frente. Muita gente acha, mas minha técnica... Eu tenho agentes meus que falam o seguinte: Lucas, a minha técnica tá igual à tua, mas eu não matriculo. Não é esse o ponto, gente. Se a minha abordagem é a abordagem do Lucas, ela é minha, entende? Claro, pode se basear, mas você tem que ter a sua, porque ninguém vai te desafiar, ninguém vai tirar a tua autoridade sobre o que você está falando. Só que você precisa ter um entendimento disso. E até agora, passando meses, muita gente não entende isso. Entende? Você precisa sentar a bunda na cadeira, pegar e estudar. Você precisa entender cada coisa do que você fala. Se você me disser que o teu discurso é perfeito, eu te digo, é pura mentira. E mentir para si mesmo é pior mentira. Porque não é. Nem a do Flávio é perfeita, nem a do Ed é perfeita, de ninguém é perfeita. Porque você está em constante evolução. Sempre tem algo que você pode fazer melhor. Entende?
Então esse é o ponto que eu quero te chamar em função da técnica. Aí muita gente acha o seguinte, putz, eu estudo, eu pratico e eu executo, certo? E eu não tenho sucesso. Por quê? Porque eu te digo, a técnica não é tudo. A técnica é o pequeno fragmento de algo muito maior. E aí eu me dei logo conta do seguinte, se eu não me organizar no meu trabalho, na minha vida, na minha rotina, nos meus hábitos, eu não vou dar certo. Eu não vou dar certo. Se eu continuar dormindo tarde, acordando muito tarde, não fazendo as coisas da melhor maneira que eu posso fazer, não vou dar certo. E eu tive muito rápido esse estalo. E eu falei, cara, eu preciso me organizar. Nesse momento a minha empresa tava, eu tava recebendo ligação de pai falando, e a aula do Pedrinho, e a aula da Mariazinha, como é que vocês vão fazer, e bababá, e professor maluco e tal. Eu tinha os meus problemas também. E eu falei, cara, como que eu vou me organizar? Eu fiz a maluquice de conseguir fazer 16 matrículas em um único dia, numa terça-feira, começando às 7 horas da manhã e acabando às 11h59. Muita gente me pergunta, mas Lucas, como é que você fez isso? Isso foi porque eu não tinha organização suficiente de fragmentar o meu trabalho e a minha dedicação em outros dias. Se você pega o gráfico da semana, dessa semana que eu fiz 16 em um dia, foi uma em um dia, 0, 0, uma em outro, 0, e aí bateu o desespero. A água bateu na bunda e o que tu faz? Tu corre. E eu te digo que fazer isso, você pode parecer, pô, mas que fantástico fazer 16 em um dia. Eu te digo, eu fiquei 2 a 3 dias sem poder falar, de tanto que eu falei. O Lucas daquela época tinha um speech gigantesco. Cada entrevista eu levava muito tempo. E eu falo alto, gente. Daqui a pouco, se fosse mais tarde, o vizinho aqui ia encher o saco. Mas eu falo alto. E é uma coisa que eu tô aprendendo. Então, veja. E aí eu falei, cara, eu preciso me organizar. Eu não posso exigir o máximo do meu corpo. E aí eu comecei a dar uma olhada. Eu falei, cara, então tá. O que é importante, o que é prioridade agora? Prioridade é dar certo na WSP. Ótimo. Então eu vou separar determinado tempo que eu preciso estudar, num determinado tempo que eu preciso treinar e num determinado tempo que eu, de fato, preciso ligar. Eu preciso dormir horas suficientes para que eu não esteja acabado. Então eu comecei a regular meu sono. Comecei a pensar também, falei, cara, se eu ficar só na WSP, eu vou comer mal, eu não vou praticar exercício físico e eu vou comprometer minha saúde mental e física. Então eu comecei a dimensionar também o seguinte, quanto tempo eu preciso dedicar para minha saúde física, para minha saúde mental, entender que tudo que você come gera um efeito sobre você. Se eu te falar que se você tomar água suficiente num dia, o quanto o teu corpo precisa, isso pode impactar nas tuas matrículas, a ciência assina embaixo, dizendo que sim. Na tua capacidade de raciocínio, na tua disposição física, tudo isso afeta. E aí você começa a dar conta que, opa, pera lá, não é só técnica. É organização, é rotina, é hábitos. É você saber dizer não para as coisas que te afastam do teu objetivo. Muita gente não sabe falar não e a gente não cobra isso nos nossos clientes, né, na DI. Não, cara, você tem que decidir ao final. Você tem que decidir ao final, né? E a gente às vezes não sabe dizer não, né? E por isso que a gente faz uma DI, né? E aí o que acontece? Precisa dizer não, cara, para as coisas que te afastam, né? Você saber falar, olhar para o consumo de rede social no teu celular e você vê que está gastando, sei lá, 2 horas. E o que isso está agregando na tua vida? Nada. E você saber regular essas coisas. Uma coisa que eu senti na pele, principalmente nos primeiros meses, foi porque eu esqueci a minha família, esqueci os meus amigos, esqueci o meu relacionamento e eu só via a WSP. Até hoje, eu estou colhendo os efeitos dessa decisão que eu fiz lá para trás. E o que é importante? É você ter o equilíbrio de tudo isso. O equilíbrio entre sua mente, o seu corpo, o seu estudo, a sua dedicação, a sua alimentação, as pessoas que você gosta. Quando tudo isso entra em uma harmonia, perfeito. Você conseguiu atingir a organização necessária de disciplina para sua vida pessoal e profissional. Isso fundamenta outro pilar aqui na WSP, que eu vejo, essa é a minha visão.
tá? Deixa eu deixar bem claro. Aí você pode falar, Lucas, tenho organização, tenho técnica, mas eu não dou certo. Como que eu não dou certo? Aí vem o terceiro pilar, chamado inteligência emocional. Quem aí já se abalou com um não? Quem aí já sucumbiu com uma desligada na cara? Quem aí já se questionou, será que eu sou bom o suficiente para isso? Será que isso é para mim? Quem aqui já encheu o olho de lágrima quando fez uma matrícula? Quem aqui já chorou quando não bateu meta? Tudo que acontece com a gente aqui é uma experiência que vai cair no emocional. Você, quando tem uma noção de que, quando você entende que inteligência emocional é fundamental para que você dê certo aqui, que entender sobre os teus sentimentos e sobre o que você sente pode mudar o jogo. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional, basicamente, de uma maneira assim bem clara para te falar, é você conseguir dar um passo para trás, olhar para você mesmo e entender o que você está sentindo e o que te levou a se sentir daquele jeito, daquela maneira. Ou seja, muita gente acha o seguinte, eu sou um cara estressado, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou dorminhoco, eu sou... Não sei... Gente, você não é o que você experiencia. Você não é raivoso. Você não é uma pessoa ansiosa. Você está experienciando ansiedade. Você está experienciando raiva. Você está experienciando felicidade. Nós não somos o que nós sentimos. Quando você tem esse primeiro estalo e entende que, eu estou só passando por um momento e esses momentos são transitórios, eles não são permanentes, por mais tempo que dure, não é permanente. Não é permanente. Entende? Você começa a desenvolver a tua inteligência emocional. Vou te dar um exemplo. Você está andando de carro no trânsito e te fecham. Sei lá, alguém faz uma cagada lá e te fecha. Qual que é a tua primeira reação? Tu não fica bravo, né? Ou se fica indignado, ou já xinga, mete a mão na buzina. Tu faz alguma coisa assim, não é? O que acontece, gente? Tem um cara que eu gosto muito, tá? Que é o Viktor Frankl, tá? E o Viktor Frankl é um psicólogo, cara. Ele sobreviveu ao campo de Auschwitz, tá? Nessa vida já... Opa, deixa eu dar um mute geral aqui. Peraí. O Viktor Frankl é um psicólogo, cara, que sobreviveu... Eu não posso ver o Thiago rindo, cara. Peraí. Aí, beleza. Agora tá todo mundo rindo, né? O Viktor Frankl... Deixa eu voltar aqui, ó. Inteligência emocional. O Viktor Frankl, cara, foi um psicólogo, cara, que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz. E ele, cara, escreveu um livro muito fantástico também, que fala sobre propósito, né? Que fala sobre inteligência emocional, fala sobre bastante coisa interessante, tá? E tem uma citação dele que ele fala aqui que eu acho muito interessante para que você entenda uma concepção sobre inteligência emocional. Então presta atenção, saca só. Entre um estímulo e a resposta, há um espaço. Então, um estímulo, uma resposta, há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Em nossa resposta encontram-se o nosso crescimento e a nossa liberdade. Ou seja, o que acontece? O que ele está falando aqui? Por exemplo, a gente pegou lá, foi fechado no trânsito. Mais do que rapidamente a gente já reage, né? Ou com estresse, ou com não sei o quê, enfim, a gente reage. O que o Viktor está falando aqui é que entre o estímulo e entre a nossa resposta tem um espaço. E quando você consegue identificar esse espaço, aí mora a tua capacidade de escolher a tua resposta. Quantas vezes você já tomou uma atitude e falou, putz, se eu tivesse pensado melhor, eu teria feito outra coisa. Né? O livro é Em Busca de Sentido, exatamente.
Ah, eu teria tomado uma atitude diferente. E o que acontece? O Victor fala que nesse espaço, nessa resposta, é aí que mora o nosso crescimento e a nossa liberdade. Então veja que fantástico isso, né, cara? Quando você entende, então, que a pessoa reage, ó, vou falar do nosso trabalho, né? A pessoa reage do outro lado de determinada maneira que você já se enche daquele sentimento, ou de aflição, de nervosismo, de medo, de raiva ou de alegria, você tem um espaço aí que você pode tomar a tua decisão. E às vezes, eu te digo muitas das vezes, essa capacidade de você conseguir identificar esse espaço e tomar a tua decisão, isso muda o jogo. Isso poderia evitar você de ter uma reação negativa ou positiva demais que você pudesse ter uma consequência disso. Então isso é um dos princípios pilares aí da inteligência emocional. Então nada mais é do que você conseguir refletir sobre você mesmo e identificar o que você está sentindo. Saber lidar com as emoções, saber lidar com os fracassos. Eu vejo que a WSP, gente, é uma grande academia. E eu acho que faz muito sentido a equipe do Lindstrom ter usado Balboa, cara. Por quê? Balboa, o boxeador, né? O que é o boxeador, cara? Não é o cara que dá um soco e derruba o outro. Ganha quem aguenta mais porrada, velho. E querendo ou não aqui, a gente é todos boxeadores. Você certamente conhece alguém que já desistiu. Ou você viu pessoas desistindo e você tá aqui, ó. Cara, olho roxo, sanguinho aqui, sobrancelha sangrando, porque você tá aguentando porrada. Isso se chama resiliência, cara. E vender é isso. É não, 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 sim, não, não, sim. Entendeu? É porrada, meu amigo. A tua capacidade de aguentar porrada diz muito sobre você, diz muito sobre o teu sucesso. Então a resiliência tem que estar aí, cara. Você tem que estar desenvolvendo isso de forma constante. Então saca só. Falei sobre técnica, falei sobre organização e falei sobre inteligência emocional. Você pode pensar, então tá, Lucas, se são 3 coisas estruturantes e eu costurar essas coisas, eu vou ter sucesso? Eu te digo que não. Você pode ter a melhor técnica, você pode ser a pessoa mais organizada e você pode lidar muito bem com o não. Mas se você não tiver o último elemento, você não vai para frente. E esse elemento chama-se fome. Fome. É a fome que te move. É a fome que te faz ir aonde você nunca foi. É a fome que te coloca numa situação de que você encontra dificuldade, mas você fala, cara, eu vou superar. Eu quero dar certo. Se você não quiser, meu amigo e minha amiga, se você não quiser, não vai ter ninguém que queira por você. Você tem que assumir as rédeas da sua vida, das decisões do que você quer e tomar isso para você. Entende? O Flávio colocou uma situação bastante interessante, eu achei muito bacana, que é falar o seguinte: todo mundo aqui tem problemas. Todo mundo tem problemas aqui. Os mais diversos problemas, né? Muita gente coloca os seus problemas como uma baita bola de metal preso no seu pé. E é muito fácil pra gente ficar falando o seguinte, que eu não consigo fazer isso por causa dessa bola. Eu não consigo fazer isso por causa das coisas que me prendem. Não é assim que a gente faz? Que a gente acha essas desculpas dos nossos problemas pra gente não avançar, não é mesmo? Mas agora, você já parou para pensar que, na verdade, os teus problemas podem ser combustível para que você dê certo? Se você colocar esses teus problemas, né, transformar essa bola em, na verdade, em cachorros super raivosos, imagina que tu tá andando na rua. Beleza, tranquilo. Não interessa teu aporte físico. Pode ser sedentário, não, magro, não, sei lá. Cara, se você vê, virando a esquina, né, um monte de cachorro raivoso começa a latir, começa a correr pra ti, mano, o que se faz? O cara que usa bengala, joga a bengala e sai correndo, entendeu? Você corre mais rápido que o Usain Bolt. Você pula o muro mais do que o medalhista de salto de vara. Ou você vai ser devorado pelos teus cachorros. Você tem que escolher.
Lembra que eu te falei que a escolha mais fácil é nos momentos mais difíceis? O que você escolhe? Tu escolhe correr, não é? Então o que eu tô te falando é, pega os teus problemas, transforma em cachorros, ou sei lá, o que você quiser, para correr atrás de ti, cara. Eles são combustível para fazer você dar certo. Se você não quiser fazer isso, você faz outro exercício. Desenha a tua vida com teus problemas te dominando. Experimenta fazer isso, vê se você acha isso agradável. Se é isso que você quer. Que os problemas tomem conta de você e você viva uma vida de merda. É isso que você quer? Certamente não. Então é muito melhor você colocar os teus problemas como cachorros correndo atrás de você para você fazer acontecer. E aí eu te digo para você buscar o que te move. A você se questionar o porquê que você está aqui. Não adianta a técnica, não adianta a organização e não adianta inteligência emocional se não tiver fome. E é a fome que vai te mover a você conquistar coisas que você nunca conquistou. A você se superar todo dia. Entende? Ó, por exemplo, essa reunião aqui é única, cara. É única. A gente poderia até combinar de as mesmas pessoas no mesmo horário, numa outra sexta-feira entrar aqui e a gente repetir, não vai ser igual. Por que não vai ser igual? Porque eu vou ser diferente. Cada um de vocês serão diferentes. E a ideia é que você sempre seja melhor do que você foi ontem. Isso te força uma constante evolução. Então, meu amigo, quando você entende o propósito, o seu propósito, o que te move, o porquê que você está aqui, e você ter isso muito claro, cara, eu te digo, a combinação de fome, técnica, organização e inteligência emocional tem um resultado. Sucesso. Sucesso. E é isso que você almeja? É isso que você quer para sua vida? É isso que você está fazendo por você, ou pela sua família, ou pelos seus filhos, ou sei lá por quem? Se é isso que você quer, você tem que ir atrás. E não deixar para amanhã. Procrastinar. Levar para, não, eu faço amanhã. A gente é viciado. Olha só, é muito interessante o que o Quintela falou. Isso foi até uma indicação da Érica, de um psicólogo, né, um terapeuta, que falou sobre procrastinação. Depois a gente vai compartilhar isso com vocês. Mas eu vou pegar algumas essências do que ele colocou. A gente acha que todo mundo procrastina aqui, né? Ou já procrastinou. Que é você olha para aquilo, eu preciso fazer isso, mas será que eu preciso fazer isso agora? E joga para depois. Por trás de um procrastinador existe um imediatista. O que é um imediatista? É alguém que quer um resultado na hora. E se aquilo que você vai fazer não te dá um resultado na hora, você não vê por que fazer e tu deixa para amanhã. E se você se cair na real, para e pensa. O mais importante é agora. É literalmente o agora. Se você parar para pensar, você não sabe. Você não pode afirmar que vai existir amanhã. Você não tem como afirmar que amanhã vai existir. Amanhã é apenas uma ilusão, cara. Do momento de hoje, você não sabe se vai acontecer ou não. Se você não sabe que se vai acontecer ou não, por que diabos que você não faz agora? Se o momento mais importante para a nossa vida é o agora. Amanhã você não sabe se você vai acordar vivo. Não interessa a idade que você tem. Não interessa a tua saúde que você tem. Você não sabe. E você não tem como afirmar isso. É claro que todo mundo deseja que esteja bem, né? Nessa pandemia, eu vi familiares meus irem embora em uma semana. Gente que era super de boa de saúde e foi embora, cara. Gente que tinha sonhos de fazer e realizar grandes coisas, que foi deixando para amanhã e se foi. E o sonho se foi. Então por que você vai deixar para amanhã algo que você pode fazer hoje? Se você é tão preocupado com o teu futuro, com o teu sucesso, eu quero que você se pergunte nesse exato momento, você está fazendo o suficiente para que isso aconteça? Você está fazendo isso ou você está criando uma ilusão na tua cabeça de que você é um procrastinador, ou seja, você é um cara que só espera recompensas imediatas, que é plantar hoje para colher amanhã?
E esse trabalho que a gente faz aqui, não é isso, cara. Tu tem que ralar todo dia, cara. Você tem que entender que você precisa crescer todo dia. Você tem que ser melhor do que a tua versão de trás. Entende? Do teu dia anterior. Tem uma citação muito boa que até esse cara fala, do Alberto Camus, que é o seguinte, ó. Ser generoso com o futuro é dar tudo de si no presente. E, cara, isso faz muito sentido. Ser generoso com você no futuro é dar tudo de você no presente. E aí, você tá dando tudo que você tem agora? Ou você tá deixando para amanhã, para incerteza, se você vai estar aqui ou não? Então, eu sei que isso te deixa um tanto quanto desconfortável, e as coisas que eu tô te falando, mas é real. Se você achava que a técnica, dominar a técnica, preciso melhorar minha DI, até pode ser que você precise melhorar alguma coisa, entendeu? Mas tu não vai pra frente se você não estiver alinhado com os teus propósitos e objetivos e você ter fome o suficiente para você superar os desafios que vão ser colocados a você. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o seguinte. Tem uma grande psicóloga norte-americana chamada Amanda Crowell. E ela fez um estudo que levou vários anos e fala sobre o seguinte termo. Ela criou mesmo, peraí. O círculo vicioso do fracasso defensivo. Vou repetir. O círculo vicioso do fracasso defensivo. Certo? Saca só. Isso surgiu porque ela se perguntou no seguinte. Por que as pessoas falam que vão fazer e não fazem? E aí, eu te pergunto agora para você refletir consigo mesmo aí. Você em alguma vez já falou que ia fazer algo e não fez? Quem aqui já, sei lá, pagou a academia e falou, eu vou malhar? Foi uma semana e parou. Eu vou começar uma dieta, fez 2 dias e parou. Quantas vezes na vida a gente diz que vai fazer algo e não faz? E aí o estudo da Amanda foi justamente isso, porque entender a psique humana, por que a gente faz isso? E ela chegou a 3 conclusões. Existem 3 fatores que fazem você não fazer o que você se comprometeu a fazer. E vamos lá. O primeiro ponto que as pessoas dizem que vão fazer alguma coisa e não fazem é porque elas se justificam lá no fundo de que elas não são boas para aquilo o suficiente. Que alguma causa genética ou biológica impossibilita elas de fazer aquilo. Então, por exemplo, alguém que quer começar a correr. Né? Eu quero começar a correr. E aí vai lá no primeiro dia, compra tênis. Eu vi muito disso, cara. Compra tênis, compra não sei o que, compra lá, sai correndo no parque no primeiro dia e vai com tudo. O que acontece com essa pessoa, ou no mesmo dia ou no outro dia? Não consegue nem andar. Vai na academia e vai lá, cara, vou puxar o máximo de peso, porque agora, meu Deus, né? Eu quero ser gigante e tal. E aí no outro dia, cara, você olha no espelho, nada mudou, né? Celularmente mudou, mas esteticamente não mudou e tá quebrado. Vai falar, porra, cara, esse negócio não é pra mim. Esse negócio, os caras que correm aí, esses maratonistas, tá louco, meu. O cara nasceu assim, não é? Esses caras que fazem um monte de matrícula no dia, não, é porque o cara, ele nasceu assim. Ele nasceu com o dom da matrícula, entendeu? Ele tem a oratória fantástica. E é isso que faz a gente falar, tipo, se justificar. E a gente cria essa algema mental falando, não, essa pessoa só faz isso porque ela tem essa vantagem biológica, né? Celular, de que, cara, tem esses dons aí. É por isso que eu não faço, eu não nasci assim. Eu não tive essas experiências de vida aí que possibilitaram essa pessoa ser assim. É por isso que eu não sou assim. E aí eu não vou fazer. E lá no fundo você pensa nisso. E aí, como é que a gente resolve isso, cara? Quando você entende que todos os desafios que são impostos pra você, sempre vai existir o anseio de você desistir, já é o começo. Sempre que você vai fazer algo difícil, sempre você vai ter a mesma
vontade, você vai ter uma proporcionalidade de vontade de desistir. Só que o que você tem que entender é que não se vence um desafio gigante de uma hora para outra. Você vence pequenos desafios que te levam, sim, a um objetivo maior. Então, se quer correr no parque, cara, você começa andando. Depois, você vai treinar andando até ganhar um determinado aporte físico. Aí depois você começa a dar pequenos trotes. Aí depois não sei o quê, depois não sei o quê. Pega, por exemplo, Michael Jordan. Pega grandes recordistas olímpicos, grandes esportistas, cara. Pô, a Olimpíada, né? O teu Thiago Olympics, né? Que eu acho muito massa o nome da equipe de vocês. Cara, que fantástico, né? Porque, cara, quando você entra na mentalidade de um medalhista, cara, né? De alguém de alta performance, cara, ele sabe que cada segundo de treino é fundamental para construir o resultado que ele vai ter lá no final. Ah, tu quer ter uma franquia? Lucas, eu quero ter a franquia. Mas já parou para pensar que são N desafios que você tem que vencer ao longo dessa jornada para você chegar a um franqueado? O Flávio deixa muito claro que a WSP não é um canal de vendas. Olha só. Calma aí, o que você está falando? Que a WSP não é um canal de vendas? Não é só um canal de vendas, né? A WSP, aos olhos do Flávio, é o maior projeto que ele já fez na vida de encontrar talentos. O que ele está buscando é descobrir se você tem o potencial de ser um parceiro de negócios dele. Quem aqui quer ser parceiro de negócios de alguém que tem muito sucesso? Que construiu esse sucesso. Era um cara que passava 3 horas pegando o busão lotado e olhou o reflexo no vidro do ônibus lotado e falou: eu não pertenço mais a isso aqui, basta pra mim. Quantas vezes já viu um ônibus cheio passar na tua frente e você já pensou que em um ônibus desse poderia estar o Flávio? Que é um cara que nos uniu tudo aqui agora, entende? Que construiu toda essa jornada. E que você chegou até aqui para você mostrar o teu potencial. É isso. Então, cara, não olhe para um objetivo gigante e falar: eu não consigo fazer porque eu não tenho essas vantagens, essas habilidades. Cara, tu aprende. Se precisa ralar, se precisa se esforçar, se precisa se dedicar. Entende? E você tem que vencer pequenos desafios. São pequenos desafios que te colocam mais próximo de onde você quer chegar. Então esse é o primeiro ponto que a Amanda coloca. O segundo ponto é o seguinte: que você não se identifica, o teu tipo de pessoa não se identifica com esse tipo de pessoa que faz determinada coisa. Pera lá, como assim? O teu tipo de pessoa, esse negócio que esses caras aí fazem, não, eu não sou desse tipo. Não, esse não é meu grupinho. Isso aí é outras pessoas que fazem essas coisas. Você tem uma crise de identidade. Quando a gente é criança, os nossos pais chegam e falam: filhinho, você é tão criativo. Nunca ninguém me disse isso, então eu vou absorver. Então, você começa a falar: eu sou criativo. Mamãe disse que eu sou criativo. Né? Papai disse que eu não sei o quê. Quando a gente cresce e a gente chega na nossa adolescência, a gente começa a questionar o seguinte: eu sou criativo mesmo? Será que eu sou organizado, igual o papai disse? Será que eu sou bagunceiro mesmo? E você começa a colocar à prova o que foi imposto para você. Quando a gente chega na vida adulta, a gente já tem formado, né? Não, eu tendo a ser uma pessoa mais assim. Eu quero mais isso. A gente já traça os nossos objetivos, né? Mas quem aqui já se afastou de grupos ou já se identificou que você faz parte de um grupo que não te leva para frente? Você já escutou aquele negócio dizendo que você é a média das 5 pessoas que estão próximas a você? Eu tive isso na minha jornada, gente. Eu tenho grandes amigos, falo, né? Gosto deles e tal. Mas a WSP me fez me afastar deles. Porque fez perceber que eu tô numa outra pegada. Eu tô numa pegada que eu tô construindo o meu futuro profissional. Mas vivendo o presente, entendeu? Vivendo todo dia, vivendo cada segundo, cada minuto como se fosse único. E aí eu comecei a ver que, tipo, cara, eu não pertenço mais àquele meio. E isso não tava me levando mais à frente. Chegou o Flavinho. E aí? O Flávio falou de você, cara? O que você vai falar hoje?
Ah, putz, o Lucas quebrou, cara. O cara agora tá numa pirâmide. Pirâmide financeira. Pirâmide aí, cara. Não sei o quê. Ih, cara, você não tem ideia o quanto eu já escutei. Já imaginou se eu parasse pra ficar dando atenção a isso? E aí eu começo a me questionar, será que é esse tipo de amizade que vai me colocar adiante? Tenho super respeito pelas experiências positivas que a gente já viveu, mas agora você tem que se aliar com pessoas que querem mais. E aí no momento que você se congela numa esfera, né? Numa esfera dizendo, ah, eu não consigo fazer isso. Esses caras do top 10 aí, não, eu não sou esse tipo de gente, cara. Ficar ligando até tarde, putz, ficar treinando, se dedicando. Não, eu vou fazer do meu jeito, que eu tenho certeza que vai dar certo. Tu não vai dar certo. É isso mesmo. Se você se conformar com o estado atual, achando que se você fizer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, se prepare para conhecer o que é insanidade. Insanidade é você esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Tu nunca vai atingir um resultado diferente, meu amigo, se você não mudar a tua visão e mudar as tuas atitudes. Talvez seja o momento de você sentar e refletir, cara. Quanto tempo você dedica a você mesmo de parar e falar, o que está acontecendo com a minha vida? Aonde que eu estou? O que eu estou fazendo? Às vezes você fica no piloto automático, que eu já mencionei lá atrás, e aí tu não percebe o que está acontecendo e o tempo está passando. Já entendeu? Então você tem que fazer isso, velho. Então, quando você percebe que você está num grupo de pessoas que não te levam a lugar nenhum, é um estalo, cara. Reconsidere as tuas amizades, reconsidere as tuas companhias, tá? Então, uma das desculpas que a Amanda coloca de que a gente não faz... Tá uma moto passando aqui. As coisas... de você falar que vai fazer e não faz, é porque você fala assim, ah, eu não pertenço a esse meio. E aí você entra nessa justificativa idiota, que te coloca sempre plantado no mesmo lugar, enraizado. Terceiro motivo que a Amanda fala sobre como você entra num ciclo de fracasso defensivo. Porque, cara, o que a gente está falando aqui é fracassar. Eu fracassei inúmeras vezes. E eu vou encontrar muitas coisas que eu vou fracassar na minha vida ainda, cara. Tem muita gente que quer fazer um bloqueio, vendar os olhos. Mas tu fracassa, meu irmão. Tu fracassa. E você tem que entender o fracasso. A grande diferença entre um vencedor e um perdedor é o fato de que o perdedor, quando recebe o desafio, cai e não levanta mais. Fracassa e não levanta mais. O vencedor não quer dizer que não fracassa. Ele fracassa, mas ele aprende com o erro. Tá entendendo? Então você tem que entender que é normal a gente fracassar. A gente vai ter momentos que a gente vai fracassar. Flávio Augusto disse que fracassou inúmeras vezes. E você não quer fracassar, o perfeccionismo vai te matar, meu amigo. Quando você fala, não, eu tenho que estudar. Só depois que eu estudar muito, eu vou começar a ligar. É ligando, quebrando a cara. Claro que você tem que estudar um pouco também. Mas se você é executando, gente. Tem gente que tem medo de pegar no telefone. Quando você tem medo de pegar no telefone, você está assumindo o seguinte, foda-se os meus sonhos. Foda-se, eu não dou a mínima para eles. E na tua concepção, você tá falando, não, eu tô correndo atrás dos meus objetivos. Tá correndo caralho. Porque você tá cagando pros desafios que estão colocados para você. Que você não tá encarando que, foi colocado aí para você, para tu vencer. Para tu se esforçar. Vai ter que ralar? Vai ter que ralar, meu amigo. Vai ter que ralar. Entende? Então, o último ponto, que é bem interessante, que faz sentido o que eu tô falando, é assim, ó. Primeiro é que você não pode, que você não tem condições biológicas, genéticas para ter aquele favorecimento. A segunda é que você não se identifica com esse tipo de pessoas que fazem aquilo. E a terceira é que, no fundo, você não quer. Eu te provoco e te desafio. Você quer mesmo? Dá certo aqui? Você quer mesmo isso para sua vida? Não seja pelo caminho, mas você quer ganhar grana mesmo? Você quer crescer profissionalmente? Você quer fazer networking com um monte de pessoas? O que eu percebi ao longo dessa jornada, e principalmente agora no finalzinho, é que a WSP é como se fosse uma grande montanha. E cada passo a gente está escalando.
E quando tu fracassa, mas tu aprende, é como... Eu não sou alpinista nem nada, mas eu sei que os caras... Eu assisto naqueles canal off lá de esportes, acho muito legal. Os caras se pegam aqueles ganchos, né? E aí o cara que escala sozinho, ele prende aquilo, martela, né? E aquilo fica fixo, ele passa a guia dele ali, né? Ou seja, se lá em cima ele cair, aquele negócio te segura. Então, até esse degrau você aprendeu, não é? Então, você continua subindo, e cai, sobe, e vai. Cara, agora, quando tu tá chegando no topo, tá assim, aqui o pico, você tá pegando e tá fazendo assim com os olhos, tu descobre que a WSP é um pequeno pedaço de algo extremamente grandioso. Que é um leque de oportunidades que talvez você nunca teria na tua vida. E uma coisa, você tá certa, que você não vai poder dizer pra alguém, pra tua família, pra tua mulher, pros teus amigos, sei lá, eu não tive oportunidade de dar certo. Eu nunca tive oportunidade. É mentira, cara. É mentira e você tá se enganando. Essa pode ser a maior oportunidade no momento pra você crescer e mudar a tua vida por completo. E não é que eu tô falando assim, eu conheço um cara que mudou de vida. Cara, a WSP mudou a vida de Lucas Virmonde, cara. E a WSP sabe muito bem, Lucas sabe muito bem que a WSP vai mudar a vida de quem está ao redor do Lucas. De quem o Lucas se importa. De chegar, mãe, pai, não precisa mais trabalhar. Agora eu vou dar aposentadoria para vocês. É de fazer pelos que os meus filhos que nem nasceram ainda, cara. Eu nem casei. Mas eu tô fazendo por aqueles que vão vir, que eu vou colocar na vida na terra. Entende? Então o que te move nessa parada? Aí você para e aí tu reflete, putz, eu achei que era só técnica que eu precisava melhorar. Tu precisa melhorar isso aqui, a cachola, meu amigo. A cachola. Então quando eu te falo, não tô falando de alguém... Cara, é eu que tô aqui na ponta, eu tô te trazendo as experiências que eu mais vivi, cara. Eu quebrei a cara, eu ralei, e é por isso que eu tô aqui. E eu te digo, você tem total capacidade de chegar até aqui. Talvez muito mais além. Muito mais além. Aí você fala, Lucas, tu chegou porque você tinha experiência. Olha lá, o círculo do fracasso defensivo, né, vicioso. Lucas, tu chegou lá porque tu tinha experiência com a empresa. Tu porque já era professor. Foda-se. Entendeu? Essas foram as experiências que eu tive na minha vida que me possibilitaram ter isso. Eu tive inúmeros desafios para conseguir absorver tudo que eu absorvi até agora. E eu usei isso a meu favor e desenvolvi. E eu tive vários desafios de aprender outras coisas. Se tu tá numa realidade que é mais difícil, que, por exemplo, foi a minha quando eu comecei, você tem que ralar mais, cara. Tu tem que ralar mais. E aí é simples assim. Essa é a vida. Entendeu? Essa é a vida. É cheio de desafio e tu tem que ralar pra cacete pra dar certo. Ponto. Entendeu? Ponto. Então, quando você compreende isso, você pode se ver dentro de um ciclo vicioso de fracasso defensivo. Tu fracassa todo dia. E aí você usa isso como desculpa. E fala, não, hoje não deu certo. Eu ia ligar, mas eu não liguei porque aí eu tive que ir no mercado, né, resolver os negócios. Hoje, putz, não sei o quê. E, cara, tu fica se dando desculpa, entendeu? Da mesma forma que eu tenho certeza que todo mundo aqui tem a capacidade de dar certo, só vai dar certo quem compreende esse todo. Que compreende que você tem que parar de ficar olhando para os outros, meu irmão. E ficar olhando e tem que olhar para dentro de si mesmo. E ver exatamente, putz, eu preciso melhorar a técnica? Então beleza, eu vou dedicar um tempo e vou fazer isso acontecer. Eu preciso melhorar minha inteligência emocional? Vou estudar. Cara, hoje a gente vive o mundo mais digitalizado possível. Se você vai lá, cara, tu pega conteúdo de altíssima qualidade. Mas por que não tá fazendo isso? Porque tá assistindo a porra do YouTube. Tá assistindo Big Brother. Nada contra. Quer dizer, tudo contra. Entendeu? Use teu tempo bem, cara. Use teu tempo bem, meu. Já imaginou que amanhã tu pode pegar Covid e ir pro saco? E aí tu tá com a maior oportunidade da tua vida em mãos, mas você tá enchendo o teu tempo de coisas inúteis. Não é que você não pode fazer a coisa que você gosta e tal. Eu uso com a minha equipe a seguinte frase na sexta-feira. Use teu hashtag sextou como conquista de um trabalho bem feito. Quer comemorar teu sextou? Faça ele valer a pena. Entendeu? Conquiste ele. Ao mesmo tempo que eu falo isso, que muitos aqui podem dar certo, eu vou te dizer. Tem muitos aqui que nunca vão bater uma estrela. Tem muitos aqui que nunca vão chegar a Gold.
que nunca vão chegar a Black, que Blacks não vão virar Challenger e Challengers não vão virar franqueado. A WSP é a maior peneira de pessoas também. E por que o Flávio faz isso? Você acha que o Flávio quer qualquer um lá do lado dele? Ai, Lucas, tu tá jogando confete em você, tá jogando nada. Eu recebi uma ligação do Flávio Augusto falando assim, ó, Lucas, seguinte, cara, eu acho que você é assim, assim, assim. Ele falou bem assim, eu vejo qualidades assim, assim, assim em você. Eu acho que tem coisas... Frida, você vai ter que descer. Eu acho que tem coisas que você precisa melhorar, que você é ruim aqui, aqui e aqui. E é o seguinte, eu vou ser bem direto ao ponto. Se você não atingir isso, 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 tu tá reprovado, cara. Não serve. Tu tá reprovado. Agora, se tu cumprir e provar que você pode, tu tá aprovado. Tem gente que acha que é joguinho do Flávio. Ah, esses caras já estavam aprovados. Tava o caralho. Eu te digo que a experiência de receber uma ligação do Flávio e falar, cara, eu não tenho medo de te reprovar, cara, me tirou do eixo. Falei, fodeu. Ao mesmo tempo, falei, cara, se eu não me mexer, não passava nem o Wi-Fi. Bem isso, cara. Se eu não me mexesse, eu me fudia. Entendeu? Eu me fudia. E aí eu falei, cara, batalhei, corri até aqui, focado, sacrifiquei o que eu sacrifiquei pra chegar na cara do gol e chutar pra fora? Nem a pau. Nem a pau. E aí, cara, lembra que eu te falei, as escolhas mais fáceis são das coisas mais difíceis? Ou eu escolhia ser aprovado na UEM ou jogar todo o tempo que eu tive aqui no lixo. E foi isso que eu fiz. Então veja, gente, o que eu tô trazendo aqui pra vocês é uma base de experiências, tá? É uma base de experiências que pode te dar o entendimento necessário para tu acordar. Tem gente que fala do clique, e o clique, espera o clique vir do céu, velho. Que lá Jesus Cristo vai puxar teu clique, cara. Que, sei lá, que vai o clique vir do nada. Não vai, meu amigo. É você que tem que dar o clique em você mesmo. Entendeu? E é por isso que muitas pessoas vão ficar dentro de um ciclo vicioso do fracasso defensivo, que vão ficar enchendo desculpas o dia inteiro, certo? E aí, você não vai dar certo. Francisco perguntou aqui, tu escolheu jogar no lixo ou conquistar a UEM? O que você acha, cara? O que você acha? Obviamente, conquistar a UEM. Óbvio, né? Óbvio, né? Então, cara, vocês vão ver o que vai ser o resultado de quarta-feira que vem. Custe o que custar. Cara, eu tive que me reinventar em muita coisa. Minha equipe sabe muito bem disso. A gente teve que... Cara, vocês não viram o resultado que eu falei na quarta-feira? Né? Cara, a gente cresceu 57%. Será que essa não foi o Flávio falou assim, ó... Não, o Flávio fez assim, ó... Só subiu lá, veio 2 Rottweiler gigantescos, cara. Aí você pode falar, o Rottweiler é tão docinho. Cara, pensa uns monstrão, então. O Flávio falou, só fez assim, ó, tchic, soltou. E tava lá o Lucão. E aí, meu amigo? Corro ou não corro? Foi isso. Entende? Então, às vezes, você está precisando colocar os seus problemas para correr atrás de você, cara. Então, eu te digo, de uma forma geral, uma das grandes sacadas na WSP, isso talvez na sua vida, é você ver de fato e perceber e entender e incorporar o que te move, o porquê você está aqui, de você viver o presente, de fazer o melhor que você pode fazer agora, não amanhã. Entender que você vai ter que estudar, que você vai ter que se dedicar, que você vai ter que se reorganizar, tua rotina, os teus hábitos, que você vai ter que olhar para tua mente, entender o que você sente, tua inteligência emocional. Se você ter uma compreensão disso e se colocar forte, resistente perante os desafios, entender que tudo isso é aprendizado e que grandes degraus aí vão fazer o sucesso, vão te construir para o sucesso, é isso. Eu te espero na UEM.
Tá entendendo? Você vai chegar aonde você quer chegar. Ninguém e nem nada vão te interromper de você chegar até lá. O que eu queria trazer para vocês hoje era basicamente isso. Certamente você pode estar não muito confortável depois de tudo que eu te falei. Mas às vezes a gente precisa de um chacoalhão desse jeito. Cara, quem me dera se um Lucas do futuro ou alguém chegasse pra mim quando eu era blusão e falasse a real. Como que eu estaria hoje? Só que não. Desafio, quebra a cara, cai, levanta. Desafio, quebra a cara, cai e levanta. Então, busque, cara, realmente o que te move. Busque a tua felicidade. Acompanhe os teus líderes, cara. São pessoas que batalharam para chegar onde chegaram. Você vai ser... Aprenda com eles o que eles estão aprendendo também, cara. Às vezes é muito fácil julgar o líder, né? Ah, porque você não sei o quê. Cara, você não tem ideia do tamanho do desafio que é liderar. E a gente não teve nenhuma escola de liderança. A gente recebeu guia de como liderar equipes na WSP. Como fazer o seu agente ficar feliz constantemente. Cara, isso não existe. Entende? É campo de batalha, meu amigo. Então, seja forte. Apoie o líder da tua equipe. Ele tá aqui por você. Isso é uma coisa que, cara, desde o início eu deixei muito claro lá na Optimus. A gente tem um lema que é um por todos e todos por um. Cara, ninguém fica pra trás. Tá todo mundo junto, tá ligado? E eu disse isso pra eles, cara, não interessa que for virar franqueado, eu tô aqui pelo sucesso de cada um de vocês. Eu tô por aqui pelo sucesso de cada um de vocês. E essa disseminação de conhecimento é justamente isso. Então, quando um líder chama você pra uma reunião, vai, cara. Você pode estar cansado, você pode estar moído, você pode... Cara, o que você vai plantar, você vai colher lá no futuro, entendeu? Você não pode esperar que tu vai sair de uma reunião e, meu Deus, amanhã eu virei black, entendeu? Amanhã, puxa vida, vou arrebentar. Aí você fala que vai e você não faz. Então você tem que entender, parar de querer viver por recompensa, cara. Você tem que começar a viver por propósito, o que te move, tá ligado? E aí isso faz uma diferença muito grande. Eu quero só terminar aqui uma citação do Clóvis Barros de Filho. Cara, eu acho esse cara fantástico. E ele tem uma palestra no TEDx, em São Paulo, que ele fala sobre felicidade. E é muito interessante, eu copiei o trecho aqui, eu vou falar pra vocês, e depois eu vou falar um outro trecho, e aí eu vou estar encerrando, tá bom? Saca só. Há quem diga que felicidade é ter o que você quer. Vamos refletir isso. Felicidade é ter o que você quer. Só que aí tem um problema, não é? Resumindo aqui. Há quem diga que a felicidade é ter o que você quer. Eis aí a primeira dificuldade. Não é possível. Porque quando você quer algo, é porque você não tem ainda. Certo? E quando você tem, você não quer mais. Então, sempre você busca um desejo de algo que você não tem. E quando você tem, vai embora. Aí você quer algo novo. Aí ele fala assim, é por isso que os brinquedos de Natal estão parados num baú dos desejos consumidos pelo consumo. Né? Cara, que doideira, né? E é isso, cara. Às vezes a gente fica correndo sempre para aquilo que a gente não tem, mas a gente esquece de viver o presente, de viver um momento. E aí eu separei mais uma parte aqui bem interessante, cara. Olha só. Presta atenção. Para o que você está fazendo e presta atenção. Cada instante da vida é uma oportunidade mágica, irrecuperável e virginal. Absolutamente inédita e nunca antes vivida. É este momento que eu tenho para fazer neste lugar o melhor que eu pude fazer. Eu tenho a chance de fazer o melhor do que ontem e o melhor do que todas as vezes que eu já fiz ao longo da minha vida. Por quê?
Porque hoje eu sou melhor do que ontem, mais competente do que ontem, hoje eu sou mais preparado e mais experiente do que ontem. E eu tenho a chance de fazer o melhor da vida. Caralho, né? Eu não me preparei para esse momento, não esperando que ele acabasse, mas que ele fosse tão bom que eu não visse a hora que ele fosse acabar e viver realmente aquele momento único, aquele momento que você entende a felicidade plena, tá? Cara, olha só, e aí ele coloca assim, ó, cada vez que você usar o instante vivido para buscar fazer o mais perfeito, a busca da excelência, o pleno desabrochar da própria essência. Cara, fantástico, né? A busca da própria perfeição, porque não vai acontecer no final de semana. Vai acontecer agora. Porque é agora que a vida acontece. E eu tenho a chance mágica de usar as melhores palavras, os melhores exemplos, e assim eu estarei fazendo da minha vida uma vida de desafios, uma vida feliz. Felicidade é o pequeno segundo da vida, um instante que você gostaria de repetir, o segundo que não gostaria que acabasse. É dessas palavras do Clóvis que eu encerro a mentoria de hoje, e eu espero que essa sexta-feira seja um sextou diferente. Que as palavras que eu trouxe aqui para vocês, os ensinamentos e as experiências, movam vocês a se tornarem pessoas melhores. Que você descubra realmente o que te move e que você realmente busque a felicidade que encontra dentro de si, nas tuas ações. E que teus desafios que são colocados na sua vida sejam oportunidades de você crescer, de você evoluir e de você se tornar alguém que é melhor do que o teu eu de ontem, tá? Eu tô no final dessa jornada e o que eu realmente mais desejo para cada um de vocês é sucesso. E que vocês deem certo. E para isso, você sabe, meu amigo, minha amiga que está escutando hoje, tu tem que batalhar. Então, bota teus pitbulls para correr atrás de você, corra, vá, porque ó, eu te digo uma coisa, ninguém vai te parar, nem nada vai te parar se você tiver altamente determinado a dar certo, tá? Gente, obrigado Roger, obrigado Thiago que chamaram aí, espero ter contribuído aí com o pessoal. Valeu! Obrigadão, Lucas. Sensacional, cara. Acho que muita gente que estava precisando ouvir suas palavras hoje aqui, muita informação, muitas coisas extremamente relevantes, não só para os agentes, mas certamente para nós que somos líderes, eu, Roger, Érica, Bruna, Vicky, que estamos aqui. Foi muito aprendizado, cara. Você é sensacional. E eu acho que uma coisa, assim, um último recado, eu e Roger estávamos falando sobre isso hoje, né? Galera, vocês precisam muito, além de absorver tudo isso que o Lucas falou, mas de entender, tá, que você precisa estar muito conectado a isso tudo. E se conecte às pessoas, se conecte ao seu líder, se conecte a um colega que está na equipe passando as mesmas dificuldades que você, porque isso tudo torna muito mais real, muito mais palpável, vamos dizer assim, o que você está passando e vivendo. Tenho certeza que o Lucas sente isso também, o Roger, a gente estava conversando sobre isso hoje, que certamente o que fez a gente ter sucesso, não só a determinação, o foco, tudo que o Lucas já colocou ali, que a gente passou por muitas dificuldades, a gente simplesmente não olhou para essas dificuldades, a gente foi vivendo cada dia como se fosse o hoje, não pensando no amanhã, mas também a gente tinha um ao outro, né? A gente fortaleceu esses nossos laços assim e a coisa fica mais, não diria mais fácil, mas ela torna mais agradável esse processo. Então eu agradeço demais também, Lucas, pela amizade que a gente tem, que a gente construiu. É uma das coisas boas aqui dessa plataforma e não só do sucesso aí que a gente está vivendo, cara. Você merece Que demais, isso. velho. Eu Cara, tenho só a sensacional, agradecer a Luquinha. vocês, hein? Obrigado, mano, por ter vindo aqui, né? E eu sempre me encanto como você consegue teorizar a ideia que a gente tem, que é difícil, né? Mas você está sempre mostrando os passos, assim, quase que seria um passo a passo para ser feito e mostra que é algo simples, né? Que a gente tem que se conhecer, que a gente tem que se dedicar, que não tem
vamos lá, que é o que eu falo, né? Não tem muito romantismo. Você demonstrou algumas coisas que a gente tem que fazer que nada mais são que coisas simples, né? E além de tudo, além de ser simples, além de ser alguma coisa totalmente realizável, é algo que qualquer pessoa, aí entre parênteses, em grifado, em negrito, queira fazer, pode fazer, né? Então, maravilhoso, extraordinário. Justamente. O recado foi dado, né, gente? Obrigado, Thiago, aí pelo convite. Obrigado, Roger. Admiro vocês demais, aí vocês que puxaram para fazer essa mentoria e os outros líderes e agentes que estão aqui, cara. Vocês são pessoas fantásticas, cara, que apareceram nos nossos caminhos, né? Você pode ter certeza que, cara, a experiência de conhecer pessoas, de aprender com elas, a gente aprende constantemente, cara, com vocês, entende? Com as dificuldades de vocês, com as vitórias de vocês. Esse é um projeto que realmente ele traz à tona a questão do compartilhamento. Né? Eu gosto muito de uma frase do sou nerdão, né, cara? Do Mestre Yoda. E o Mestre Yoda é um mestre Jedi, para quem não conhece o Star Wars, né, Guerra das Estrelas. Os Jedi, né, eles dominam a força, né? E a força é um negócio muito interessante que é a conexão com tudo, né? E o Duendinho, né, que muita gente chama, o Yoda, ele fala o seguinte: o conhecimento, ele só é válido quando passado adiante. Essa é uma frase do Mestre Yoda. Ou seja, se você não compartilhar, não adianta nada o conhecimento. Entende? Então isso é muito bom. Beleza? Gente, obrigado mesmo. Tenho certeza, Lucas, que a gente, do mesmo jeito que o Flávio certamente fica feliz em descobrir um Diego, uma Nathalie, um Lucas, uma Tayana, a gente fica muito... É que vocês não fazem ideia. Vocês vão sentir isso um dia, quando vocês forem líderes. Mas a gente fica muito feliz de descobrir talentos também, sabe? Tipo, apesar da coisa ser muito rápida, mas é muito legal a gente ver assim, cara, esse cara tá vivendo mais ou menos o que eu vivi, sabe? Eu curto muito que pessoas que a gente esteja ajudando, passando esse conhecimento à frente, estejam absorvendo e chegando onde querem chegar. Cara, isso é um valor assim que vocês não fazem ideia, é muito grande. Sensacional. Eu troquei uma ideia com a galera da Tayana, eu dei uma mentoria para eles lá, e eu falei justamente disso, porque se o Fábio quisesse criar um canal de vendas para vender muito mais do que a gente vende hoje, cara, ele contratava ali o Whindersson Nunes, a Manu Gavіз, aqueles cara pica, colocavam stories. O Flávio, quando ele coloca um stories, galera, ele falou que ele vende cerca de 450 matrículas num stories dele. Então, para ele era lucro. Prova mais que o cara é bilionário, não tá aqui por dinheiro, ele tá aqui para descobrir talentos, né? No fritar dos ovos, aí tudo é isso, para poder impactar vidas e mudar. E aí você tá diante de uma oportunidade, que é o que o Lucas falou, a extraordinária, com um cara que apenas está se doando para mudar a vida de vocês para sempre, para sempre. A sua, da sua família, talvez dos seus filhos, dos seus netos, sei lá. E você, de repente, ainda não fez tudo isso que o Lucas falou. E é o que a gente tá em constante mudança. É isso aí, vamos encerrar, galera, porque eu e o Roger começamos a falar, a audiência começou a cair. Então, tínhamos 100, agora 96. Você vê, o tempo voa, né, cara? A gente começou lá e disparou, né? Mas é isso, gente. Galera, reflitam, né? Reflitam aí sobre você, sobre a WSP, sobre a técnica, sobre inteligência emocional, sobre tudo. Você pode ter ficado chacoalhado, mas foi por um bom motivo. E amanhã, hoje, já pode ser um momento que você começa a construir algo diferente. Beleza? Sucesso, gente. Valeu. Valeu, Thiago, galera. tu encerra aí? Fechou? Encerra. Valeu, gente. Galera. Até mais. Tchau, tchau. Bora, galera. Fim de semana, hein? Tá só começando, é para vender também. Simbora. Valeu. Show. Tchau. Valeu, tchau, tchau.